Ao meu ver, a fala do pastor Osiel toca num ponto muito importante, tá? Porque ela nos lembra que não basta alguém acreditar que recebeu uma palavra de Deus. A maneira como essa palavra é entregue também importa. Sim. Para a Bíblia, não é importante apenas que o profeta tenha recebido, mas que também o profeta discirna a maneira mais adequada de transmitir o que recebeu. Hoje, pastor Dário, existe uma certa romantização nessa ideia de que o profeta tem que falar tudo mesmo, tem que entregar tudo mesmo. É verdade. Só que o problema dessa ideia, e tudo bem, de fato, o profeta tem que entregar tudo mesmo, mas isso não justifica que qualquer forma que ele utiliza para comunicar tudo o que recebeu está correta. Porque se eu não tenho esse cuidado, eu confundo impulsividade com instrumentalidade. Então tem muito profeta confundindo a sua própria impulsividade com a sua instrumentalidade, dizendo-se usado por Deus, está sendo, na verdade, usado pelos próprios afetos, pelos próprios sentimentos e pelas suas próprias precipitações, tá? E profeta não pode ser impulsivo. O profeta, ele precisa ter clareza a respeito do domínio até mesmo da sua impulsividade. Não à toa a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é: profeta, não seja impulsivo. Não ache que só porque você recebeu algo, que isso lhe dá o direito de querer dar luz à sua impulsividade e de forma apressada, não discernida, não avaliada, você saia compartilhando aquilo que recebeu. E eu dou um exemplo bíblico. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o próprio apóstolo Paulo diz que a profecia ela precisa ser organizada, orientada e estabelecida através de critérios. Então, até mesmo a ordem de cada profeta no culto de se levantar, enquanto um fala, o outro se cala, só depois que o outro terminar de profetizar, que o outro deve levantar. O que isso nos mostra? Isso nos mostra um apóstolo interessado em estabelecer regras. E quando a gente retrocede no Antigo Testamento, a gente percebe que o próprio Elias, não é, que liderou a escola de profetas, quanto o profeta Eliseu, sabia ou pensava que o ofício profético ele é precedido de preparo, precedido de ensino. Então, se havia uma escola de profetas, entende-se que naquela época um profeta, para exercer seu ofício, deveria antes aprender como exercer o seu ofício. Então não é apenas sobre vocação, é sobre preparo. Então alguém pode dizer: não, Deus me chamou para ser profeta. Tudo bem, mas você se preparou para exercer o chamado que lhe foi confiado? Há uma grande confusão. Tem gente que acha que um profeta, para exercer o seu ofício, deve apenas receber chamado, mas o chamado não substitui preparo. Eu acho que a grande tônica aqui da minha conclusão é essa: chamado não substitui preparo. O pentecostal, por vezes, acredita que se tem preparo, então não tem chamado, não tem unção, porque a unção substitui preparo. Não é? Então assim, como assim eu tenho que aprender a profetizar? Ou é profeta ou não é. Não, o fato de você ser profeta não significa que você está isento de um processo de preparo, de formação. Você precisa sentar com... Porque a escola de profetas do Antigo Testamento era exatamente isso. Um profeta mais velho ensinava o profeta mais novo a como exercer o ofício. Sim. A pergunta é: esses profetas novos se sentaram para ouvir que profeta velho? Eu não percebo esse interesse formativo. É verdade. É alguém que, de maneira assim, muito intuitiva, né, quase mística, ele recebe... Não, eu estou ouvindo aqui, Deus está falando no meu ouvido. Aí ele entrega. Isso é uma teatralidade que não cabe dentro dos moldes que a Bíblia nos apresenta. Eu já vi até profetas em contextos neopentecostais, né? Peraí que o anjo está falando comigo. Peraí. Aí ele para assim, aí ele está ali com aquela postura de que está ouvindo o anjo falando com ele, e aí ele transmite o recado. Isso é uma teatralidade que não é ensinada pelas Escrituras. O ofício profético exige o preparo, e isso é presente no Antigo Testamento e também é presente no Novo Testamento.
Mas existiam os profetas menores, o profeta camponês, por exemplo, o Miqueias foi um profeta camponês, sim. não é? E a partir disso querem construir a ideia de que o ofício profético não exigiria ou excluiria o preparo. Mas assim, se a gente for olhar para a Bíblia buscando exemplos, por que a gente busca exemplos que nos são convenientes? Né? Porque uma coisa é alguém que é levantado por Deus em um contexto onde o preparo não é possível. Outra coisa é você, que está em um contexto onde o preparo é possível. Você pode se preparar. Sim. Olha quantos livros existem escritos sobre o ministério profético. Olha a sua igreja tem escola bíblica dominical, você quer profetizar no domingo à noite, mas não está presente na hora de aprender. Então, dentre essas e outras questões, eu não vejo de maneira nenhuma essa iniciativa do pastor Uziel de estabelecer regras na sua igreja sobre como os profetas devem profetizar. O próprio Novo Testamento regula as práticas dos dons espirituais. O dom deve ser embalado pelo preparo. Esse é o grande ponto. Porque quando o dom ele é exercido por despreparados, o dom que deveria construir destrói. Grande perigo. O dom que deveria edificar acaba desconstruindo. Então, o meu grande ponto aqui não vejo nenhum problema, não acho que o ensino ele seja levantador de limites para o Espírito Santo. O Espírito Santo não se ofende com o meu preparo, ele se ofende com o meu despreparo. Com certeza. Não é com o meu preparo. Tá? Verdade. Então, de maneira muito evidente, muito clara, a gente deveria também, pastor Dário, tomar cuidado com a forma como a gente se expressa enquanto profetiza. Tá? Esse assim diz o Senhor, muitas vezes, não é a manifestação do que Deus mandou te falar. Isso é apenas a reprodução, a repetição do que você viu outros profetas fazendo. Então, o profeta moderno fala assim, diz o Senhor, porque ele viu outros profetas fazendo também e ele repete. Não necessariamente Deus mandou ele começar a profecia dessa maneira. Ele só está reproduzindo. E é muito complicado quando você faz o que faz apenas por repetição. Tá? Existem outras formas de você comunicar. E assim, nem sempre o profeta tem clareza a respeito daquilo que profetiza. Assim como o ouvinte é ser humano, o profeta é ser humano também. Eu conheço muitos amigos que exercem o ministério profético e muitas vezes ele recebe algo de Deus e ele mesmo se questiona, não, isso aí acho que é coisa da minha cabeça. Não é? Então, não há nenhum problema em, na hora de comunicar, você também ser humano na maneira que comunica. Né? Às vezes, pastor Dário, o profeta ele acha que para ter credibilidade ele tem que se comunicar como se ele estivesse num estado de possessão. Né? Ele foi transe. Ali, ele foi assim, possesso ali naquele momento, e aí ele fala, até a maneira dele falar muda. E o Novo Testamento não nos ensina dessa maneira. Tá? A teologia da profecia do Novo Testamento, ela concebe que o profeta continua sendo ser humano, apesar de ter recebido uma mensagem, apesar de ter recebido uma palavra do céu. E aí não há nenhum problema em você ser humano também na maneira de comunicar. Olha, meu irmão, existe uma voz aqui dentro de mim para te comunicar algo. Dentro da minha experiência espiritual, por vezes, esse tipo de experiência que eu ouvi é a voz de Deus. Mas eu quero que o irmão avalie, para ver se isso faz sentido. Tá? E eu estou aqui sujeito também a ser avaliado pelo irmão. E o que eu percebo da parte de Deus de te comunicar é isso. Bem coerente. Tudo bem, não há nenhum problema. Isso não comunica insegurança, não. Isso comunica humildade. Humildade. E se existe algo que falta, pastor Dário, entre muitos dos ditos profetas é humildade. Sim. Humildade. Sim. É sempre uma tentativa de parecer quase que um ser celestial na hora de comunicar. E, na verdade, Deus se fez carne, Deus se fez homem. Então, o modelo da nossa espiritualidade é uma espiritualidade que tem a humanidade. Então, de maneira mais sintética aqui, pastor Dário, dons espirituais não anulam preparo, Sim. não anulam a nossa responsabilidade. A gente tem que ter maturidade na hora de comunicar as coisas que a gente recebeu de Deus para comunicar. Por vezes a gente atrapalha na maneira como a gente comunica aquilo que a gente recebeu da parte de Deus. E a gente precisa ter
isso em mente. Toda espiritualidade que perde o cuidado com as pessoas corre o risco de deixar de ser uma espiritualidade que Deus aprova. Então, o profeta não está autorizado a exercer aquilo que deve exercer sem ter o filtro do amor, tá? Se a sua maturidade não for usada na maneira como você compartilha o que Deus te confiou, muito provavelmente você esteja sendo usado por outro tipo de ser que você sabe muito bem o nome. Porque se Deus é amor, é incompatível um certo ser, que somos nós, né, que é o ser profético. É incompatível que um profeta seja usado sem que esse amor seja percebido. Então, se alguém está comunicando uma palavra, por mais pesada que seja, esse amor deve ser refletido. Até porque, pastor Dário, e aqui eu encerro, até quando os profetas falavam de pecado, eles se incluíam na palavra de denúncia. Olha aí. Então, um profeta que fala muito você, porque vocês, e não se inclui em momento nenhum, talvez esteja sendo usado por outro ser que não seja o próprio Deus. Meu